Boa noite a todos, vereadora Flávia, demais vereadores, plateia, internautas, amigos presentes. Serei muito breve, mas não poderia deixar de falar hoje aqui sobre a sessão solene que nós fizemos na semana passada, na quarta-feira. E aqui eu quero cumprimentar a Soninha, a Patrícia e o Eric, que é o departamento de imprensa, e nesses três nomes cumprimentar os demais funcionários da casa. Está aqui o Beto, o Conrado, que também participou, o Conrado aí em outra função, né, cerimonialista agora, aí descobrimos esse talento aqui na casa, e ele vem fazendo muito bem esse papel de cerimonialista aqui na casa. Então, quero aqui, em nome dessas 5 pessoas, cumprimentar todos os demais funcionários da casa que deixaram ali alguns compromissos que tinham para ajudar nesse cerimonial. O demais, os vereadores Sandro e Rodrigo já expuseram muito bem a importância dessa solenidade, de homenagear as pessoas que fizeram algo para a cidade. Aqui nós temos algumas pessoas que participaram daquele momento, o secretário Val Souza, que foi vereador nessa casa e também sabe da importância em homenagear as pessoas que, de alguma forma, contribuem para o desenvolvimento, para aquilo que a cidade é hoje. Então, em seus nomes, Val Souza, eu quero cumprimentar aqui todos os homenageados também, que passaram na semana passada. Quero cumprimentar aqui também de púlpito o proprietário da Germânia, o Vadi, em que de pronto deu alguns brindes ali para todos os vereadores e a todos os homenageados também. Cerca de 70 homenageados participaram e ele teve ele fez essa doação então para todos os homenageados. Tenho 2 temas muito rápidos, mas importantes aqui à tribuna também. Eu tenho recebido vários pedidos para ter três coisas. Primeiro, para se estender o programa Morando Legal. Nós tivemos em 2015, e aqui o Val Souza era vereador, e alguns demais vereadores participou aqui também, Edu Gelme e outros vereadores, Paulinho Palmeira, Rodrigo Paixão, foi realizado o programa Morando Legal aqui no município. Ótimo. Para aquelas pessoas que pudessem, moravam em residências, né, ou área de interesse social, que eles pudessem regularizar o seu imóvel. E assim foi feito, então, um programa, depois pedido de vários vereadores, de várias pessoas que cobravam, não só os vereadores, mas também alguns secretários que responsáveis por essa área. Então, Morando Legal, foram atendidas cerca de 1.068 famílias nesse programa de 2015, podendo se estender por mais 2 anos. Sendo já entregue 700 habite. Foram entregues, então, habite, 700 habites. E aqui, então, as pessoas ficam cobrando ainda, ficam pedindo para os vereadores, Geraldinho Canguçu, a extensão. Nós temos ainda, o Executivo tem 240 pessoas, ou seja, processos em andamento, né, as pessoas pleiteando essa regularização, às vezes invade um pouquinho o recuo, ou tem a cobertura invadida. Então, tem 240 processos em andamento, 128 solicitações já agendadas para medição. Então, o que acontece? O fiscal ele vai à casa, nesse bairro de interesse social, faz a medição e depois o munícipe, a pessoa, paga uma taxa na prefeitura e assim sai, então, com o habite da casa. Então, pedimos agora, qual é o pedido? Pedido que se estenda esse programa Morando Legal para outros bairros que têm a mesma necessidade. Porque, às vezes, nós temos aqui, posso falar precisamente, na região da Capela, nós temos Vida Nova 1, 2 e 3, nós temos Bela Vista 1 e Bela Vista 2, mas no meio do Bela Vista 2 tem um bairro que chama-se Bosque da Capela. Então, nesse bairro, é necessário que faça essa mesma habite, que dê essa expansão desse programa Morando Legal para esses bairros. E assim tem outros tantos bairros que precisam desse mesmo incentivo. Quais são? Nós temos aqui a Colina de São Diego, Nova Aliança, dentre outros bairros que não são área de interesse social, mas precisam realmente de regularização. Mas isso tem que partir, esse projeto tem que partir do Executivo. Então, fica aqui um pedido, não só do vereador, não só do presidente, mas de todos os vereadores, Rodrigo Paixão, que eles encaminhem à casa essa extensão, então,
não só do programa Morando Legal para essas áreas, residências de interesse social, mas também para os outros bairros que atendam também essas pessoas. Alguns processos particulares já estiveram realizaram também no Executivo. Estamos aí cerca de 1.400 processos atendidos nessa fase. São 3 anos dessa lei, mas nós aplicamos, o Executivo aplicou, na verdade, só uma fase dessa lei. Aqui o programa Morando Legal são 3 fases, primeira fase, segunda fase e terceira fase. A primeira fase, então, a regularização. A segunda fase era um incentivo que o Executivo daria para essas pessoas que já tinham a BITSE, mas que gostariam de fazer melhorias na casa. Então, a pessoa que não rebocou a frente da sua casa, ela poderia rebocar e fazer, então, a dedução no IPTU. Essa era a segunda fase do programa Morando Legal. Então, o que nós pedimos é que o Executivo encaminhe à Câmara Municipal essas outras fases, a segunda fase e a terceira fase do programa Morando Legal. E tem outras áreas ainda que poderiam ter mesmo esse benefício. É uma área próximo à Colina São Diego, uma área próximo ao loteamento, um loteamento que fica próximo do Três Irmãos, que é da família Palaro, outra área que é da família do Vendimiati, uma área que fica próximo a Santa Cândida, e sabemos que temos vários problemas ali de regularização, principalmente fundiária, que é uma lei específica, uma lei federal que regulamenta essa lei. Então pedimos então que o Executivo envie para a Câmara essa extensão desse programa Morando Legal e também pensar com carinho para que, não tendo esse benefício de pagar somente uma taxa, mas sim pagando o devido valor, tanto do engenheiro quanto na prefeitura, para que possa estender também para os condomínios. Nós temos alguns condomínios que, algumas pessoas que vêm pedir para que faça esse mesmo processo de regularização em alguns condomínios. Mas nós temos um problema aí que, em alguns condomínios, eles têm o próprio Código de Obras. Por exemplo, nós temos o Marambá, eles têm o próprio Código de Obras. Então, acho que é importante eles pensarem também, em breve, aí, enviar para a Câmara. Aqui, acabo de receber uma informação do nosso amigo Val Souza e também do segundo secretário, que termina dia 31/12/2019, esse programa Morando Legal, então que eles possam enviar outra fase desse programa. Passo agora para o outro tema, já falando aqui de extensão nesses bairros do programa Morando Legal. Nós temos outra dificuldade em alguns bairros de área de interesse social também, então, Canudos, nós temos ali Capela, como já foi dito, Vida Nova 1, 2 e 3, Palmares, Paineiras e outros bairros de interesse social. O que nós temos hoje? Hoje a pessoa acaba indo para esses bairros e não podendo fazer ali o seu lanche, vender seu cachorro-quente ali na sua casa. Às vezes ele não pode abrir sua padaria, embora em alguns bairros de interesse social já tenha, mas não está regularizado. Então, o que nós estamos pedindo também para o Executivo? Que pense em uma lei, que elabore uma lei, ou se precisar de ajuda, nós fazemos uma minuta também encaminhando, para que essas áreas de interesse social, eles possam ter, Paulinho Palmeira, um pequeno comércio de primeira necessidade. Então, às vezes, ele quer fazer uma padaria, que ele possa nessas áreas de interesse social, porque hoje, como é eletrônico, ele entra no site e não consegue ter a certidão. Não consegue ter a certidão, muito menos alvará para isso. Então, pedimos para que a Secretaria competente encaminhe à Câmara uma minuta, para que esses bairros de interesse social possam ter ali uma padaria, possa ter uma mercearia. Lógico, bar não, bar nós temos bastante já aqui, mas bar não limitar, então, o bar. Mas que eles possam estar pensando principalmente nesse pequenos comércios de primeira necessidade. Então, está aí um registro de algumas pessoas que vieram me procurar, pediram para que eu falasse e cobrasse o Executivo, de uma maneira bem tranquila, para que eles possam encaminhar aqui para a Câmara. E finalizo dizendo, Paulinho Palmeira não está aqui em nenhum pedido, mas eu quero dizer
pegando um pouquinho, pincelando um pouquinho de cada fala, de cada vereador aqui, a importância de nós termos, de saber realmente o momento de cobrar, né? Nós falamos aqui há pouco, estávamos conversando um pouquinho sobre aquele bolsão de estacionamento ali no Bela Vista. Tem uma parte, vereador. Pegou do Rodrigo, então tranquilo. É que ele pediu uma parte do estacionamento, né? Mas, enfim, cada vereador tem sua maneira de cobrar. O que eu quero dizer, Paulinho? Às vezes, não necessariamente eu preciso vir aqui na tribuna e falar ou bradar em alto som que eu estou cobrando uma determinada das obras, que eu estou cobrando ou pedindo ao executivo que tenha atenção em determinado assunto. Que cada um tem uma maneira de cobrar, de expor, de externar aquilo que está precisando na cidade. Cada um tem uma maneira. O Sandro vem e coloca da sua maneira, bacana, coloca gráficos, e nada contra. O Paulinho vem da sua maneira e coloca também, o Florentino, o Flávio, etc. Então, os vereadores, cada um tem sua maneira. Alguns vão para redes sociais, ótimo também. Outros ligam direto para o secretário. Várias pessoas vêm, não precisa colocar no Facebook, ou fazer indicação. As pessoas podem ligar direto para o secretário, ou às vezes ligam direto para o diretor e fazendo a cobrança necessária em cada bairro, em cada demanda de cada vereador. Eu acho muito importante. Em 2013, na primeira eleição, eu tive dificuldade, sim. Tive dificuldade. Primeira vez como vereador, eu não conhecia os demais secretários, eu não tinha o caminho ali para entrar na secretaria, não sabia com quem falar. Mas comecei a visitar, comecei a tomar café em algumas secretarias, tinha essa liberdade, e tenho essa liberdade até hoje, de conversar com os secretários, às vezes fora do expediente ou não, ou conversar com as pessoas que são o carro-chefe, são as pessoas que realmente, secretário ou diretor, né? E ali eu tive um pouco mais de abertura. Então fica aqui até algo, acho que interessante para as pessoas que estão vindo primeira vez como vereador, e que, às vezes, eu não faço mais indicação, faço, às vezes, para registrar, mas a maioria das vezes eu ligo direto, Geraldinho Canguçu, ligo direto para o secretário, ligo direto para o diretor, às vezes, aquilo que dá para resolver, nós já falamos ali, aquilo que também não dá para resolver, a gente também tem falado não, porque eu acho que é importante falar, porque nem tudo dá para o vereador resolver. Às vezes é de sua competência, às vezes não é da sua competência. Às vezes precisa mais de uma pessoa técnica, né? E a maioria das pessoas aqui não são técnicos em alguma determinadas áreas. Então, acho que é importante a gente colocar aqui, respeitar o trabalho de cada um, mas colocar que cada um faz a cobrança, faz o pedido, faz a sugestão, dá a sugestão para o executivo, cada um da sua maneira. Eu tenho a minha maneira de cobrar, de falar, às vezes ligo, às vezes não, às vezes mando mensagem, cada um a gente tem que respeitar a maneira de colocar aqui na tribuna. Bem livre, bem espontâneo. Nós tivemos aqui pessoas que pouco usou a tribuna, e nós temos aqui a prova viva disso, que é o Val Souza, que está aqui na casa. Poucas vezes ele subiu aqui na tribuna para falar do seu trabalho, mas as redes sociais faziam um trabalho exemplar, como vem fazendo ainda, né? E não só isso, ele foi o terceiro mais bem votado, é assim que fala mesmo, mais bem votado da cidade de Vinhedo. Então, acho que é importante nós colocarmos, saber o trabalho de cada um. Às vezes a pessoa não sobe aqui, às vezes tem dificuldade em fala, mas saber que o trabalho está sendo realizado, né? Às vezes num certo nicho, mas o trabalho está sendo realizado pelos 13 vereadores. Então, é isso que eu gostaria de falar hoje. Agradeço a presença de todos e que Deus abençoe a todos.